Você tem dúvidas sobre o que a Bíblia de fato ensina sobre a segunda vinda do Senhor Jesus? E quanto ao arrebatamento, qual é o ensinamento bíblico? Ressurreição, juízo final, são temas complexos. O que a Bíblia ensina? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e eu quero convidar você para mais uma aula. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e também se inscrever no canal da Sexta Igreja para que você receba mais e mais conteúdos produzidos por nós. Vamos lá? Para mais uma aula? Vamos juntos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia Reformada, oferecido pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Muito bom ter a sua companhia mais uma vez nessa aula. Aliás, você que tem acompanhado, maratonado esse conteúdo, essa jornada de conhecimento, que bom que você está aqui aprendendo mais da Palavra de Deus. Esse é o nosso grande objetivo, ajudar você a se aprofundar mais na Palavra de Deus, conhecer mais as principais doutrinas da Palavra de Deus à luz da teologia bíblica reformada, uma teologia sólida que certamente vai ajudar você a não somente conhecer mais a Palavra de Deus, a se aprofundar na Palavra de Deus, mas ser um cristão melhor e uma bênção na igreja e na sociedade. Nós estamos no nosso último módulo, o módulo de escatologia. Se você perdeu alguma das aulas desse módulo ou de qualquer um dos módulos, acesse o nosso canal no YouTube, veja a nossa playlist, confira os conteúdos que já estão lá para que você aprenda ou reveja aqueles conteúdos. Certamente você vai ser abençoado. Como eu disse, nós estamos aqui no nosso módulo de escatologia e nós começamos na nossa última aula o bloco de escatologia geral, ou seja, o ensinamento bíblico acerca das coisas futuras concernentes à humanidade de modo geral, ao universo de modo geral. E hoje, dentro desse bloco de escatologia geral, nós falaremos da segunda vinda de Cristo e daquelas ações ou eventos que acompanharão a segunda vinda de Cristo. É um assunto muito complexo, existem várias linhas interpretativas e o nosso objetivo aqui é passar à luz da teologia reformada qual é o nosso entendimento desse evento tão importante, aliás, o evento mais importante depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus é a sua volta. Então nós vamos falar um pouco sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Esse é o evento mais importante do futuro. Nós podemos resumir a vida cristã em dois grandes eventos: a chegada do Senhor Jesus, a sua vida, morte e ressurreição, e a sua volta, o seu retorno, a sua segunda vinda, que é o cumprimento, a consumação da sua obra iniciada quando ele esteve aqui da primeira vez. Nós temos diversas palavras no Novo Testamento que descrevem um pouco a volta do Senhor Jesus, mas desses termos todos, três se destacam, três são os mais usados. O primeiro termo é o termo grego apocalipsis. Apocalipse significa literalmente retirar o véu, a ideia de revelar uma coisa que estava oculta. E esse termo, quando usado em referência à volta do Senhor Jesus, descreve a revelação da glória, da majestade, do poder, da supremacia do Senhor Jesus quando ele voltar. Esse é o primeiro termo, Apocalipse. O segundo termo é o termo grego epifaneia, de onde vem a nossa palavra epifania. Esse termo significa literalmente manifestação. E ele descreve a manifestação pública e visível do Senhor Jesus quando em sua volta todos o verão, como diz a palavra de Deus. Esse é o segundo termo, epifaneia. E o terceiro é o termo parousia. Parousia significa vinda. E esse era um termo interessante no contexto greco-romano, porque era usado para descrever a chegada de um rei, de um imperador, de uma autoridade política. E o Novo Testamento usa esse termo para indicar o retorno do grande rei, do grande soberano, o Senhor Jesus. Então esses são os três principais termos: Apocalipse, revelação, epifaneia, manifestação e parousia, vinda. Nós temos também outros termos, outras expressões que são usadas no Novo Testamento. Por exemplo, consumação dos séculos, dia do Senhor,
aquele dia, dia de julgamento e assim por diante. Cada um desses termos, aqueles três principais que já citei, esses e também outros que existem, apontam e descrevem nuances ou aspectos do retorno do nosso Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos nos detalhes que envolvem o retorno do Senhor Jesus, eu quero trabalhar com vocês um pouco o que é o retorno do Senhor Jesus. Por que ele volta? Qual é o sentido? Vamos pensar um pouco sobre isso. A primeira coisa muito importante é entendermos que a volta do Senhor Jesus será um evento visível e audível, no qual Cristo vai revelar sua glória e o seu domínio como Rei do Universo. É fato que Cristo é o Rei de todo o universo e de modo especial sobre a igreja. Já falamos sobre isso no nosso módulo de eclesiologia, o reino de glória e o reino de graça. Você pode voltar lá no nosso módulo de eclesiologia e rever esse assunto. Mas o fato é que mesmo ele sendo rei hoje, ele exerce o seu domínio de modo especial sobre a igreja e apenas a igreja, o seu povo eleito, reconhece o seu domínio, o seu reino. Aqueles que são incrédulos não reconhecem o seu domínio, não veem o seu domínio, não sentem o seu domínio. E ainda mesmo sobre o seu povo é um reino espiritual, não é um reino visível. Os crentes creem, acreditam no reinado, na soberania do Senhor pela fé. Mas não é um reinado visível, é um reinado espiritual. Mas no futuro, quando ele voltar e aparecer nos céus em poder e glória, todos verão que ele de fato é o rei, aquele que domina, aquele que controla. Então a sua vinda pública será a vindicação do seu reinado. Quando ele esteve aqui, na sua primeira vinda, ele não foi reconhecido como rei, apenas por alguns. Pense, por exemplo, na crucificação, quando foi colocada uma placa, este é o rei dos judeus, em tom de zombaria, sim. Então o seu ofício real foi zombado, foi alvo de chacota enquanto ele esteve aqui na terra. Mas na sua segunda vinda não será assim. Ele aparecerá publicamente como o rei do universo. Então esse é uma nuance, um aspecto central da volta de Cristo. Ele vem para revelar sua glória, o seu domínio, o seu poder, sua soberania como o rei do universo. Segunda coisa importante que nós vemos no Novo Testamento, um segundo aspecto importante, é que a volta de Cristo é o evento que de fato é a verdadeira esperança dos crentes, dos eleitos, dos filhos de Deus. O Novo Testamento aponta para a volta de Jesus como sendo a bendita esperança, como aquilo que será o alvo do nosso anseio, ou melhor dizendo, a consumação do nosso anseio, dos nossos anseios e desejos. Nós olhamos para a volta de Cristo como sendo o alvo da nossa verdadeira esperança. É importante ressaltar isso, porque nós vivemos em dias em que, até mesmo na pregação do, entre aspas, evangelho, nós temos uma esperança que não é exatamente a volta de Cristo. Nós temos a esperança sendo publicada por aí, sendo pregada por aí, uma esperança material, uma esperança existencial, uma esperança que envolve ou coisas tangíveis ou uma melhoria psicológica, uma melhoria existencial, onde você alcança o seu propósito, alcança a sua melhor versão. São formas de dar às pessoas uma esperança que não é a esperança bíblica. É claro que Deus nos abençoa, é claro que Deus traz melhorias para nós, a questão não é essa, a questão é a grande ênfase. E a ênfase do Novo Testamento, como sendo o foco da esperança do cristão, é de fato a volta do Senhor Jesus. Olha que interessante, diz o N. Gruden, comentando sobre esse aspecto. Ele diz assim: será que os cristãos desejam ansiosamente a volta de Cristo? Quanto mais os cristãos se dedicam a desfrutar das coisas boas desta vida e deixam de lado a comunhão cristã verdadeira e o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo, menos desejarão a sua volta. Por outro lado, muitos cristãos que estão passando por sofrimentos ou perseguição, ou que são mais idosos e enfermos, e que desenvolvem uma caminhada profunda e viva com Cristo, terão um desejo mais ardente pela sua volta. Até certo ponto, a intensidade com a qual realmente desejamos a volta de Cristo é uma medida da condição espiritual da nossa própria vida no momento.
esse desejo também indica um pouco do quanto percebemos o mundo como realmente é, como Deus o vê, na sua escravidão do pecado e na sua rebelião contra Deus, além do poder do maligno. Em outras palavras, a forma como nós entendemos e desejamos ou não a volta do Senhor diz muito acerca do nosso estado espiritual. Por quê? Porque o Novo Testamento aponta a volta de Cristo como sendo a nossa verdadeira esperança. Por outro lado, enquanto é esperança para os cristãos, será um evento de terror para o ímpio. As consequências do desprezo ao Evangelho, do desprezo ao Senhor Jesus, de uma vida vivida em rebeldia contra Deus, serão sentidas nesse dia do Senhor, um dia terrível, dia de trevas, de acordo com Sofonias. Lá em Apocalipse 1:7 o texto fala que todos verão o Senhor Jesus e se lamentarão. E aqui é uma referência clara àqueles que não conhecem o Evangelho, não seguem o Evangelho. Sendo assim, olhar para esse evento de manifestação da glória, do poder, do reinado do Senhor, da nossa esperança e da punição dos ímpios deve nos motivar a pregar o Evangelho. Então, a volta do Senhor é uma motivação para que a gente pregue o Evangelho e também para que a gente viva uma vida santa. Pedro faz essa união entre o retorno de Cristo e a piedade lá no final da sua segunda carta, no capítulo 3. Nós precisamos olhar para a volta de Cristo e permitir que a volta de Cristo molde e dite a nossa vida no presente. Uma vida que deve ser marcada por piedade, por devoção, por uma postura que glorifica ao Senhor. Mas quando pensamos na segunda vinda, desse modo geral, quais são os eventos que a Bíblia descreve que acontecerão de modo conjunto à segunda vinda? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Por segunda vinda, nós estamos entendendo aquele retorno visível do Senhor Jesus sobre as nuvens do céu. Cristo aparecerá e todo olho o verá. Esse é o primeiro evento. O segundo evento que a Bíblia descreve como acontecendo em conjunto com o retorno de Cristo é a ressurreição. A ressurreição de crentes e de ímpios. Em terceiro lugar, nós temos o arrebatamento dos crentes, quando os crentes encontrarão o Senhor Jesus nos ares. E por fim, nós temos também o julgamento final, quando Cristo virá e julgará vivos e mortos. Nosso objetivo agora é tentar entender um pouco desses blocos, desses eventos que nós citamos agora, começando pelo retorno visível do Senhor Jesus. E aqui, apenas de modo panorâmico, vale a pena nós entendermos uma divergência, uma diferença entre a interpretação reformada e a interpretação mais comum no Brasil, que é a dispensacionalista. Nós não teremos tempo de explicar o que é o dispensacionalismo, você pode procurar em outros materiais, mas de modo muito geral, o dispensacionalismo é uma forma de interpretar a Bíblia que surge no século XIX e é popularizada no século XX, que tem duas características centrais. Primeiro, a total separação entre Israel e igreja. No entendimento dispensacionalista, Deus tem dois povos, um povo étnico, que é Israel, e um povo espiritual, que é a igreja. E nós já falamos sobre isso em vários momentos que nós não concordamos com essa ideia, porque, de acordo com a nossa interpretação bíblica, Deus tem um povo eleito. No Antigo Testamento, esse povo era basicamente o povo de Israel, a nação de Israel, mas no Novo Testamento, esse povo se expande para pessoas de todas as nações. Então Deus tem um povo, Deus não tem dois povos, duas agendas. Mas essa é uma das principais marcas do dispensacionalismo. A segunda principal marca é a interpretação literal das profecias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e também uma interpretação quase que literal do Apocalipse. Quando você junta essas duas características, você tem um sistema de interpretação. E esse sistema se revela de modo muito claro nas questões escatológicas. Em relação à volta de Cristo, ao retorno visível do Senhor Jesus, como é que o dispensacionalismo entende esse retorno? Para esse sistema, Cristo voltará em duas etapas. Não será uma volta, será uma volta talvez em duas etapas ou na prática duas voltas. Primeiro é o retorno invisível, secreto, apenas para os crentes, para salvar os crentes da tribulação, de acordo com o entendimento dispensacionalista. Então essa é a primeira fase, o primeiro retorno.
um retorno invisível e secreto. Depois, haverá um retorno visível e aberto, manifestação pública do Senhor Jesus, para vencer o anticristo e estabelecer o reino milenar, e isso de acordo com a interpretação dispensacionalista. Qual é o problema disso? Qual é o problema de pensar que Cristo volta em duas etapas? É que nenhum texto, de modo explícito ou até mesmo implícito, ensina isso. Nenhum texto. Pelo contrário, o que nós vemos na palavra de Deus é todas as referências da volta de Cristo apontam para um retorno único e visível. E é isso que nós veremos agora. Quais são essas características do retorno do Senhor Jesus? Primeira coisa é um retorno repentino. Veja o que diz Mateus 24:44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O dispensacionalismo entende esse texto como um apoio para uma volta invisível. Mas a ênfase desse texto não é essa. A ênfase não é uma invisibilidade, mas um acontecimento repentino e inesperado. Assim como ninguém espera um ladrão, ninguém estará esperando a volta do Senhor Jesus. É essa a ideia. Então esse texto não fala de um retorno invisível e secreto. Ele aponta para um acontecimento repentino, como nós falamos. Segunda coisa, o retorno do Senhor Jesus será físico e visível. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus. Será um retorno físico e visível. Não será um retorno espiritual. É importante ressaltar isso porque essa foi uma ideia muito difundida em nosso país algumas décadas e anos atrás e hoje tem voltado com certa força. Como se a volta de Jesus fosse uma metáfora, uma espiritualização da verdade do Evangelho perpassando a sociedade, influenciando e abençoando as pessoas. Então, de certa forma, nesse entendimento, a volta de Jesus é apenas um horizonte escatológico, uma metáfora para a expansão do Evangelho e para o Espírito de Cristo tomando conta das pessoas e trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo amor, trazendo união. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A volta de Cristo não é uma metáfora. Cristo voltará de modo físico e visível. O apóstolo diz aqui que o próprio Senhor voltará. Ele voltará em corpo, porque como já falamos em Cristologia, o nosso Senhor Jesus é um ser humano, totalmente Deus e totalmente homem. Ele voltará de forma visível. Olha o que diz Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. O nosso Senhor voltará de modo visível e de modo físico. Outra característica do retorno do Senhor é que será um retorno glorioso e triunfal. O nosso Senhor, na sua primeira vinda, veio em humilhação, foi desprezado pelos seus, foi tido como um falso profeta por muitos, um andarilho qualquer, apenas mais um mestre de um lugar insignificante do mundo. Mas na sua segunda vinda, ele virá em glória, triunfante sobre os seus inimigos. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Percebeu a linguagem aqui? Uma volta gloriosa, chamas flamejantes, vindo para ser glorificado, admirado. Um retorno glorioso, não em fraqueza, mas em glória. Ao mesmo tempo, um retorno triunfante, quando ele pune aqueles que causam tribulação à igreja e desobedecem ao Evangelho. Será um retorno físico, visível, repentino, glorioso e triunfal. Sendo assim, nós não cremos numa volta em duas etapas.
Nós cremos em uma segunda vinda de um modo único, visível, que traz consigo outros eventos. E nós falaremos agora de um segundo evento que acompanha a volta do Senhor, que é a ressurreição final. Nós acreditamos, de acordo com a palavra de Deus, que assim como o Senhor Jesus aparecer no céu, ou melhor dizendo, nós cremos que quando o Senhor Jesus aparecer nos céus, ele dará a ordem e haverá a ressurreição. Veja o que diz, mais uma vez o texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. O apóstolo aqui une as duas coisas, o retorno único e visível do Senhor Jesus com a ressurreição dos crentes. Então ele dará a ordem ao surgir nos céus e ao dar a ordem, os crentes ressuscitarão. Mas não somente os crentes, os ímpios também. Ao mesmo tempo, é uma ressurreição final, no qual crentes e ímpios ressuscitarão. Veja o que diz Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Outro texto, João 5:28 e 29, palavras de Jesus. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então todos ressuscitarão ao mesmo tempo, obviamente, para destinos diferentes. Os crentes para a glória eterna e os ímpios para a destruição e condenação eterna. Importante ressaltar isso porque no pensamento dispensacionalista são algumas ressurreições, são 2 ou até mesmo 3 ressurreições. E esse ensinamento não tem base sólida na palavra de Deus. Nós temos, assim como apenas uma volta, uma ressurreição. Imediatamente após a ressurreição, qual é o terceiro evento que acontece? O arrebatamento dos crentes. E esse é um tema importante que vale a pena nós entendermos. O que é arrebatamento? Esse termo grego que indica salvação ou livramento. Bom, como eu acabei de dizer, o arrebatamento expressa ou descreve o livramento do Senhor em relação ao seu povo. O pastor Leandro Lima explica da seguinte forma: o arrebatamento é um ato de socorro divino pelo qual ele retira os seus filhos de algum lugar após algum tempo de provação e antes de executar o seu juízo sobre seus inimigos. Arrebatamento é sinônimo de resgate ou livramento especial. Então, o Senhor Jesus virá para resgatar o seu povo da tribulação, da grande tribulação que acontecerá, e como nós falamos na última aula, a igreja estará na terra nesse momento, a igreja passará pela grande tribulação. Então o Senhor Jesus, no momento mais ferrenho, mais terrível da igreja, aparecerá nos céus com glória e resgatará o seu povo. O que significa isso? O apóstolo Paulo diz que esse arrebatamento se dará da seguinte forma: os crentes que estiverem mortos ressuscitarão, e então, após essa ressurreição, todos os crentes, aqueles que estavam mortos e ressurgiram, e os que estiverem vivos, serão arrebatados, levados ao céu e encontrarão o Senhor nos ares. Mas como se dará isso é alvo de divergências em relação ao dispensacionalismo e ao pensamento reformado. A interpretação dispensacionalista entende o seguinte: que o arrebatamento será secreto. O Senhor Jesus vai aparecer de modo invisível, como já falamos no sistema dispensacionalista. É uma volta secreta, invisível, e da mesma forma que ele volta de modo invisível, ele arrebata os crentes de modo invisível para livrá-los da grande tribulação. Depois disso, ele volta novamente com os crentes após 7 anos para triunfar sobre o anticristo e para estabelecer o seu reino. Então, são 2 voltas, uma para os crentes, o arrebatamento secreto, e outra volta com os crentes, depois de 7 anos. Esse é o sistema dispensacionalista de interpretação. E eles têm alguns fundamentos para isso.
Eles usam alguns textos como fundamentos. São fundamentos fracos, é verdade, na nossa interpretação, mas eles usam alguns textos. Primeiro, os textos que descrevem aquele retorno inesperado que nós já falamos. Eles interpretam que o retorno inesperado é sinônimo de retorno invisível ou secreto, e nós já falamos que isso não é uma verdade. Outra base está no texto de Daniel, quando ele descreve as 70 semanas. Isso nós temos lá no capítulo 9. Daniel recebe a revelação de que do seu momento histórico até a volta do Senhor seriam 70 semanas. E Daniel separa essas semanas, esse tempo profético, em 3 fases. 7 semanas, 62 semanas e uma última semana. No sistema dispensacionalista, há uma divergência em relação à interpretação dessas semanas. Da semana 1 até a 69, nós temos a época de Daniel até a primeira vinda do Senhor Jesus. E aí nós temos então uma última semana que sobra. E na interpretação dispensacionalista, essa semana foi interrompida e vai acontecer no arrebatamento. Quando Cristo voltar e resgatar os crentes, aí então começa essa última semana, os 7 anos de tribulação. Qual que é o problema? Não há nenhum texto que indica essa separação. Não há, em Daniel ou qualquer outro texto. Não há um texto que indica que as semanas foram interrompidas. Não há. Na interpretação reformada, de Daniel até Cristo são 69 semanas proféticas. E quando Cristo faz a sua obra redentora, inicia-se a última semana. Então, o que nós chamamos de últimos dias, que é o período entre a primeira e a segunda vinda, na linguagem de Daniel, é a última semana. Então nós estamos nessa última semana profética, que não é literal. Um outro fundamento para essa crença de um arrebatamento secreto é a crença de que a igreja não passará pela tribulação. Então, no sistema dispensacionalista, para que a igreja não passe pela tribulação, é necessário um arrebatamento pré-tribulacionista. Qual que é a dificuldade desse entendimento dispensacionalista? É que não há textos que sejam claros em relação a isso, ou seja, são interpretações equivocadas ou forçosas de alguns textos bíblicos. E aqui nós temos alguns argumentos para isso. Primeiro, nós falamos dos termos que expressam a volta de Jesus. Nenhum desses termos indica uma volta em 2 etapas ou um arrebatamento em 2 etapas. Não temos isso. Já falamos que também não há texto que indica um hiato entre a semana 69 e a semana 70 de Daniel. Também já falamos que não há nenhum texto claro que indica que a igreja será removida da terra na grande tribulação. Não há, pelo contrário, a evidência bíblica é que nós estaremos na tribulação. Um outro argumento contrário a isso é a ideia de que, diferentemente do sistema dispensacionalista, onde entende-se que a primeira volta é para os crentes e a segunda é com os crentes, na verdade a segunda vinda será tanto com os crentes como para os crentes. Cristo virá com os crentes, ou seja, com aqueles que já estão morando com ele. E esses crentes então ressuscitarão. E aí ele virá para os que estiverem vivos. Então não há diferença. Não há essa separação entre 2 voltas e 2 arrebatamentos, 2 livramentos para os crentes. E um último argumento é que os principais textos do Novo Testamento sobre arrebatamento simplesmente não ensinam nada sobre um arrebatamento secreto e uma outra volta. Não temos isso. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre. Note que aqui não tem nada silencioso, pelo contrário, é bem barulhento. A trombeta, a voz do arcanjo, a ordem, o Senhor aparecendo de modo visível. Outro texto, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Percebe aqui? A trombeta, no caso, é a mesma trombeta da volta do Senhor. Então, o que o texto ensina para nós? Cristo surgirá no céu, dará ordem, os crentes mortos ressuscitarão, terão seus corpos transformados, e então, crentes que estavam mortos e agora estão vivos, e aqueles que já estavam vivos, serão levados aos ares e haverá uma transformação completa. Nós que estivermos vivos, seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Então, meus irmãos e irmãs, o arrebatamento não será secreto, será visível. A igreja será levada aos céus para encontrar o Senhor. E encontrando o Senhor, nós seremos transformados e então acompanharemos o Senhor em seu retorno triunfal para julgar a humanidade. E esse é o nosso assunto do próximo bloco, o juízo final. Muitas pessoas se confundem com o juízo final porque pensam que não há necessidade de um juízo final, porque quando a pessoa morre, ela já vai ou para a presença de Deus ou para a condenação, ou para o céu ou para o inferno. Então, se o julgamento é para determinar o destino das pessoas, então não faz sentido. Mas eu quero dizer para vocês que a ênfase da palavra de Deus não é essa. Porque quando alguém morre de fato, o seu destino já está selado. Hebreus diz para nós que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então qual é o sentido, qual é o objetivo ou os objetivos de um juízo final? O primeiro objetivo central é ressaltar a glória de Deus. O ponto central do juízo não são os indivíduos, não é a humanidade, salvos e ímpios. É ressaltar a glória de Deus, porque quando Deus revelar as obras das pessoas, Ele vai ser glorificado ao punir aqueles que merecem, por suas obras ímpias, e ao salvar aqueles que creem em Jesus, porque já foram punidos, sendo representados pelo Senhor. A punição deles já foi derramada no Senhor Jesus. Então Ele vai ser glorificado ou em sua graça ou em sua justiça. Mas a ênfase central é essa, é ressaltar a glória, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Segunda coisa importante, também tem como objetivo central executar o juízo sobre cada indivíduo. É no juízo final que o veredito, digamos assim, final será dado. A sentença já foi promulgada, mas no veredito final, o veredito final será dado no juízo, quando Deus revelará o grau de punição de cada um. Então aqueles que estiverem apartados da presença de Deus e destinados ao inferno, naquele momento será declarada a sentença e a punição de cada um. As punições não serão iguais. Jesus fala que alguns receberão mais açoites e outros poucos açoites. A ideia aqui é mostrar que nem todos serão punidos da mesma forma ou na mesma intensidade. Nós não sabemos como se dará isso, nós não temos base, não temos informação para entrar em detalhes. Mas o ensinamento bíblico é esse. No juízo, Deus revelará o grau de cada punição. E em relação aos crentes, é no juízo que Deus revelará qual é a recompensa ou o galardão que cada crente vai receber. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. Olha o que diz o pastor Leandro Lima sobre a questão do julgamento. O julgamento final é mais uma questão de pôr as coisas em pratos limpos do que propriamente dito decidir sobre a salvação das pessoas. O juízo final é absolutamente necessário por uma questão de justiça. É o momento sublime quando a ordem do universo for restaurada e todo o mal for punido de modo público e definitivo. Então vamos entender um pouco sobre esse juízo final. Quando que ele vai acontecer? Bom, já dissemos aqui. Imediatamente após a segunda vinda. Veja o que Jesus diz em Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Jesus une aqui
o seu retorno triunfal, que já falamos que será apenas um evento único. Ele une esse evento único da sua volta com o juízo. Então, será o momento da sua vinda. Qual será a duração desse juízo? Algumas pessoas pensam que será um dia literal porque essa expressão é usada no Novo Testamento. Dia do juízo, aquele dia, dia da ira. Mas o ponto aqui não é expressar um dia literal, mas um período de tempo indeterminado. Um momento determinado, ou seja, um dia, mas com duração indeterminada. Quem será o juiz? O juiz será o Deus Filho, Jesus Cristo. Lá em João 5,22, Jesus diz: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Lá em 2 Coríntios 5,10, o apóstolo diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então o Senhor Jesus será o juiz. E é apropriado que ele seja o juiz, porque primeiro, ele é o Deus encarnado, o Deus que viveu entre os homens. E também é apropriado porque ele ser o juiz é uma expressão da sua vitória. Porque quando esteve aqui encarnado, o Senhor Jesus foi julgado de modo injusto, ímpio, pelos seres humanos. Foi condenado pelas autoridades terrenas. Mas agora, no seu retorno, ele julgará as pessoas. E não de modo injusto, pelo contrário, de modo certamente, totalmente justo. Então é apropriado que ele seja o juiz. E quem será julgado nesse julgamento? A palavra de Deus nos diz que todos os seres com responsabilidade moral serão julgados. Seres humanos e anjos. Veja o que diz 1 Coríntios 6,3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas da vida. E já lemos a passagem que diz que todas as nações estarão reunidas perante o Senhor. Então, todos serão julgados, inclusive os crentes. Nós seremos julgados, mas nós não precisamos temer esse dia, porque a nossa sentença já foi definida quando Cristo morreu por nós e quando nós cremos em Jesus. Paulo fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, sermos justificados, como diz Paulo em Romanos 5,1, também tem um aspecto escatológico. Nós já fomos justificados, o martelo já foi batido. Então não será um dia de medo para nós. Mas sim, nós seremos julgados. Romanos 14,10 diz que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E o que será julgado nesse tribunal, nesse juízo final? De acordo com a palavra, todas as coisas que os seres humanos fizeram nessa vida, tudo será julgado. Pensamentos, palavras, intenções, tudo será julgado. 2 Coríntios 5,10 diz que deveremos comparecer ao tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus diz em Mateus 12,36 que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem proferido ou falado. 1 Coríntios 4,5 diz que o Senhor manifestará as intenções dos corações. Ou seja, tudo será exposto. E aqui ficará claro a justiça e também a graça de Deus, porque todos mereceriam a condenação. E aqueles que rejeitaram o Evangelho serão justamente condenados. E aqueles que creram em Jesus e no Evangelho serão graciosamente salvos. A salvação é pela graça. Então, sendo assim, nós podemos dizer que todos serão julgados, e o critério que será usado para esse julgamento será a vontade de Deus revelada na Bíblia e a reação do ser humano a essa verdade da palavra de Deus. Agora, é claro, nem todos recebem ou receberão o mesmo nível de conhecimento da palavra de Deus. Alguns nunca tiveram contato com a palavra de Deus. E para esses, há apenas a revelação geral da natureza e a lei de Deus escrita em seus corações. Outros tiveram acesso a porções da Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, pequenas porções. E outros tiveram acesso à Bíblia em sua completude, Antigo e Novo Testamento. Outros ouviram de fato o Evangelho. Então,
Esse é o critério de Deus. A sua vontade e a reação à sua vontade, especialmente a vontade revelada na palavra de Deus. E especialmente a reação a essa palavra, essa vontade, e a reação à pessoa e à obra do Senhor Jesus. Esse será o critério utilizado. Por fim, voltando ao que falamos de galardão, apenas para encerrarmos nossa aula. O que é o galardão ou a recompensa? Bom, o próprio termo já diz. O Senhor Deus é tão gracioso, tão amoroso, tão bondoso, que não apenas salvará os crentes da condenação, mas Ele recompensará os crentes por conta da sua vida vivida aqui na terra. A qualidade da nossa vida cristã vai determinar a nossa recompensa. E aí nós não sabemos que tipo de recompensa é essa. Alguns dizem que é pedra na coroa, outros dizem que é uma mansão no céu. São elucubrações, a Bíblia simplesmente não fala o que é ou o que são essas recompensas, esses galardões. Seja como for, primeiro, é mais uma manifestação da graça de Deus. Ele nos dará recompensa por fazermos o que Ele manda. É muita graça. Além disso, seja o que for, será uma surpresa maravilhosa para aqueles que forem fiéis até o fim, que perseverarem até o fim. Então veja que o ensinamento bíblico sobre a volta de Jesus, por um lado, é maravilhosa para os crentes, porque promete que nós veremos o Senhor, seremos levados aos céus, transformados com um corpo incorruptível, seremos julgados sem medo de condenação, receberemos galardão, de alguma forma participaremos do julgamento, como diz Paulo, que nós julgaremos anjos, seja lá o que isso significa, nós não sabemos ao certo. Então, a volta do Senhor será maravilhosa para nós. Por outro lado, será terrível para aqueles que não obedecem ao Evangelho, não creem no Senhor Jesus. Então, pensarmos na volta do Senhor é importante para que a gente reveja a nossa vida, intensifique o nosso compromisso com o Senhor. E para você que está vendo esse vídeo e não crê em Jesus, não obedece ao Evangelho, é a chance de você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para o Senhor Jesus e decidir viver para a glória dele. Para que você, nesse último dia, esteja ao lado do Senhor, sendo glorificado e recompensado e não condenado. Essa é, então, a abordagem panorâmica, é verdade, geral do ensino bíblico à luz da teologia reformada sobre os eventos que acompanharão a volta do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha sido edificado nessa aula, espero que você seja abençoado e que você tenha o seu coração aquecido, cheio de expectativa da volta do Senhor Jesus, que você tenha essa bendita esperança aquecida em seu coração. Nós nos veremos na nossa próxima aula. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima!